Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais um devocional e motivacional nessa manhã. Curtinha, na saidinha do plantão. Evangelho segundo escreveu São Lucas, o médico amado. Capítulo 18, versículo de número 9 em diante, que fala da seguinte maneira. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou aos dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou um pecador. Digo-vos que este desceu, disse Jesus, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. A famosa palavra do fariseu e do publicano. Pelo menos vamos dizer agora, vamos ver quem é curtinha, vamos ver quem era o fariseu e quem era o publicano. O fariseu era como se fossem os doutores da lei, os homens de Deus, os conhecedores da palavra de Deus, os conhecedores que colocavam um fardo muito grande na costa dos outros, na costa dos seus seguidores, que eles mesmos não conseguiam levar, como dizia Jesus. Era como se fossem os padres e os pastores da época, certo? Como se fossem os falsos profetas da época. E o publicano, o próprio nome diz publicano, um homem público, um homem normal, um pecador, que não era da linhagem de irmandade, que não era da linhagem de conhecedores da palavra, de estudiosos da palavra. Os dois subiram no templo. Um se tentou justificar durante a Deus, se humilhou, disse que fazia isso, disse que fazia aquilo. Mas o pobre do publicano, o público, o normal, que não conhecia muito a palavra de Deus, que não era chegado aí ao templo, ele nem chegou perto, ele nem olhava para cima, com medo de Deus, mas com aquele temor enorme, e ele se humilhava, batia no peito bem forte e dizia: Senhor, tende misericórdia de mim, pois eu sou um pecador. Em tempos tão difíceis, meu amigo, minha amiga, em tempos de pandemia, em tempos que a humanidade parou durante uma doença grave, que ainda assola o mundo, que ainda assola a humanidade, que nem a própria ciência sabe o que fazer ou soube o que fazer, em que as pessoas literalmente tiveram que ficar dentro de casa. Numa época em que precisamos tanto de Deus, se humilhar perante a potente mão de Deus é uma das coisas que o ser humano tem que fazer nos dias de hoje, na data de hoje. Nunca se exaltar como fez aquele fariseu, mas sempre se humilhar na presença de Deus. E quem se humilha na presença de Deus, disse Jesus, quem desceu justificado para casa? Claro que foi a vista de Deus, foi aquele publicano, que batia no peito, que não queria olhar para cima, que olhava para dentro da sua imundícia, do seu pecado, da sua pequenez perante de Deus e da grandeza de Deus, não queria nem chegar perto da porta do templo, não queria nem olhar para cima, pois se achava indigno. Esse homem conseguiu ter seus pecados perdoados e conseguiu ser justificado perante a Deus. Nos dias de hoje, vamos nos humilhar perante a potente mão do Senhor. Pense nisso, meu amigo, pense nisso, minha amiga. Seres humanos se ajoelham, seres humanos procuram outros deuses, seres humanos confiam na força do seu muque, na força da sua inteligência, na força de papai, na força de mamãe, na força da sua profissão. Mas se nós não tivermos Deus, nós nada somos, nada somos.
Com Deus o homem tudo é, sem Deus o homem nada é. Portanto, meu amigo, não é ruim, mas é excelente se humilhar na potente mão de Deus, para que possamos conhecer a soberana, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Pense nisso. Jesus te ama.